The Black Box, as profecias da serpente de Saturno para esta era. Saiba que tudo que você vê só é reconhecível porque se separou da metade complementar. E esta ficou invisível, não foi revelada. Você só obterá o conhecimento comparando os dois lados que se separaram, o lado positivo e o negativo. Enquanto esses dois aspectos continuarem fundidos um no outro, não os poderá reconhecer, nem conhecer nada. Observe o mundo visível. Ele só pode ser reconhecido porque se separou da unidade que nada e tudo ainda repousavam um no outro. Portanto, se separou da unidade absoluta, a que denominamos Deus. Só conseguimos conhecer a criação porque o positivo se separou do negativo, e os podemos comparar. Não existe conhecimento sem que a unidade se divida em duas metades, uma revelada e a outra não. O seu reflexo, o que possibilita as reconhecer por comparação. Tudo que acontece no mundo tem duas vias, a imanente e a transcendente, a expansiva ou contrativa, construção ou destruição, bem e mal, assim se percebe. Uma espalha sofrimentos, dores, guerras, perdas e dramáticas transformações, e a outra oferece a via do despertar. Enquanto adormecida, a humanidade é conduzida na forma de uma massa cega e crente, por aqueles que a exploram, escravizam e sacrificam, enquanto oferecem armadilhas criadas por palavras vazias de conforto e promessas. Por épocas, a luz é parcialmente ocultada, em outras, resplandece. É devido ao jogo do adormecer e despertar que o fluxo de energia se torna constante, para cima e para baixo, mas sempre eterno e a contar com uma nova esperança, o retorno da alma do homem. Os articuladores dessa realidade, os poderosos oriundos das famílias de poder financeiro, político e religioso, fazem o que fazem pelo prazer do poder. Mas acredite, esse não é o principal mecanismo. Pode ser surpreendente para muitos que o objetivo do luciferianismo seja trazer o fim dos tempos, conforme descrito na profecia bíblica, e Dugin é um dos principais articuladores dessa estratégia. Ele está alcançando seu objetivo assumindo conscientemente a posição diametralmente oposta ao choque das civilizações dos neocomunistas. Mas isso significa que ele é bom? Pelo contrário, o cientista político e místico Alexander Dugin acredita que esta batalha do fim dos tempos transcende o bem e o mal. Ele quer lutar contra o Ocidente, a quem chama de Atlântida, não porque pensa que eles são maus, mas simplesmente porque quer contribuir para a aceleração do fim dos tempos, ou Endekampf, como ele o chama. Aqui está um trecho onde ele explica o significado místico dos dois campos opostos no drama final. Todos os ensinamentos religiosos e metafísicos tradicionais descrevem o fim dos tempos, o fim do ciclo, como a última batalha, como a luta final do mal. Em outras tradições, se torna a festa do bem e vice-versa. Por exemplo, para os cristãos ortodoxos, o judaísmo é considerado a religião do anticristo no fim dos tempos, enquanto para os próprios judeus, os do país do norte são os reis de Gog e atuam como a concentração do mal escatológico. Os hindus acreditam que o 10º avatar, que virá no final do ciclo, destruirá os budistas, e os próprios budistas acreditam que o Buda dos próximos tempos, o Salvador de Maitreya, aparecerá entre a comunidade budista, e assim por diante. Nada disso sugere a relatividade da distribuição de papéis na batalha final, nem a impossibilidade de escolher o bem auto-evidente
e assegurar para si mesmo a participação na luta escatológica pelo lado certo. Pelo contrário, no que diz respeito aos tempos finais, se diz que até os escolhidos serão seduzidos. A escolha entre uma das duas partes escatológicas não pode ser nada formal. É uma escolha do espírito. É o risco supremo, o grande drama metafísico. Precisamente por isso, nada na realidade da época escatológica, como muitas autoridades tradicionais religiosas afirmam que estamos vivendo em tal época, sugere que podemos servir ao negativo absoluto ou ao positivo absoluto. É especialmente tolo absolutizar qualquer forma política a comparar o mal absoluto ou o bem absoluto. Mesmo o início da verdadeira escolha está localizado muito além dos limites das ideologias políticas estrangeiras, além da divisão convencional em democratas, fascistas e comunistas. A verdadeira escolha começa no nível da geopolítica e sobe ainda mais por uma espiral profética, como explicou Jean Parvulescu, até as alturas do misticismo, da metafísica, da gnose e das alturas do incompreensível mistério divino. As ordens da Eurásia e da Atlântida formam um mistério externo, final da história humana comum. De fato, dentro dessas ordens existem muitas outras esferas misteriosas e fechadas associadas à metafísica pura. Mas seja como for, a verdadeira, plena e consciente luta escatológica começa precisamente a partir do ponto de colisão entre a ordem da Eurásia e a ordem do Atlântico. Mesmo que não se aprofunde o suficiente nos segredos finais, simplesmente trabalhar para a ordem é suficiente para ser um participante ativo, chamado e escolhido no grande drama. A metafísica da guerra oculta. O confronto entre a Ordem da Atlântida e a Ordem da Eurásia, ao longo dos séculos e milênios, foi velado nas mais diversas formas e é, de certa maneira, o principal conteúdo conspiratório da história. A história das grandes paixões planetárias, a história dos povos e religiões, raças e tradições, espírito e carne, guerra e paz. O confronto das duas ordens não deve ser simplificado à imagem moralista de uma luta entre o bem e o mal, a verdade e a mentira, os anjos e os demônios, etc. De fato, essa luta entre dois tipos opostos de visões de mundo, duas imagens metafísicas do ser, dois caminhos do espaço e dois grandes começos, não é apenas uma oposição de um ao outro. É um confronto necessário entre os dois, na medida em que todo o processo cosmogônico e cosmológico do curso cíclico da história humana se baseia nisso, o dualismo. A ordem da Eurásia, a ordem do começo masculino, o Sol, a hierarquia, essa é a projeção de Horus, Apolo, Ormuz, o Cristo em glória solar, o Salvador do Todo-Poderoso. A Eurásia, como a terra do Oriente, é a terra da luz, a terra do paraíso, a terra do império, a terra da esperança e a terra polar. A ordem dos atlantistas é a ordem do começo feminino, a lua, a igualdade orgiástica. Essa é a projeção do Sete egípcio, o Piton, Arimã, o Cristo sofredor, o homem imerso no desespero metafísico e na oração solitária do Getsemane. O Atlântico, como Atlântida na forma da Terra do Oeste, essa é a terra da noite, a terra dos exilados para os poços, como dizem os sufis islâmicos, o cetro do ceticismo planetário, a terra dos grandes, baço metafísico. Ambas as ordens têm as raízes ontológicas e sagradas mais profundas. Eles têm razões metafísicas para serem o que são. Considerar uma das ordens uma coincidência histórica significa negar a lógica secreta dos ciclos humanos e cósmicos. A escolha do caminho geopolítico demonstra a escolha do caminho metafísico, o caminho esotérico, o caminho do espírito através do universo. Portanto, não existem garantias. Estritamente falando, afirmar que a Eurásia é boa e a Atlântida é má
ou que a Roma é boa enquanto Cartago é má, e vice-versa, é impossível. Todos os chamados por sua ordem devem dar um passo decisivo e servir precisamente a sua ordem. As leis do mundo não são determinadas, mas dependem do resultado da grande batalha, do resultado do drama da Eurásia contra o Atlântico, e dependem da totalidade da solidariedade planetária por parte de todos os chamados a servir, todos os soldados da geopolítica e todos os agentes secretos da Terra e do mar. O resultado dessa guerra cosmológica de Apolo com Piton depende de cada um de nós, quer estejamos cientes disso ou não. É especialmente tolo absolutizar qualquer forma política, equacioná-la ao mal absoluto ou ao bem absoluto. Mesmo o início da verdadeira escolha está localizado muito além dos limites das ideologias políticas estrangeiras, além da divisão convencional em democratas, fascistas e comunistas. A verdadeira escolha começa no nível da geopolítica e sobe ainda mais por uma espiral profética, como explicou Jean Parvulescu, até as alturas do misticismo, da metafísica, da gnose e das alturas do incompreensível mistério divino. As ordens da Eurásia e da Atlântida formam um mistério externo final da história humana comum. De fato, dentro dessas ordens existem muitas outras esferas misteriosas e fechadas associadas à metafísica pura. Mas seja como for, a verdadeira plena e consciente luta escatológica começa precisamente a partir do ponto de colisão entre a ordem da Eurásia ou a ordem do Atlântico. Mesmo que não se aprofunde o suficiente nos segredos finais, simplesmente trabalhar para a ordem é suficiente para ser um participante ativo, chamado e escolhido no grande drama. Lúcifer, a luz do mundo, a maçã do desejo, uma guerra no céu e na terra. A criação foi encenada nas escolas de mistério, um drama em 3 atos. O primeiro ato dramatizou a opressão de Saturno à Mãe Terra. Isso foi chamado de Era de Saturno. O segundo ato dramatizou o nascimento do Sol e sua proteção da Mãe Terra. Esta época paradisíaca do povo das flores foi lembrado como a Era do Sol. Durante a reencenação desses grandes eventos, o candidato à iniciação se viu no meio do que era, em parte, uma peça com efeitos especiais e, em parte, uma sessão. Em um estado alterado, talvez drogado e com pouca capacidade de se distanciar dos eventos, o candidato foi guiado pelos sacerdotes em uma jornada de xamã pelo mundo. O drama, como conhecemos hoje, acabaria saindo dos centros de mistérios gregos para se tornar apresentações públicas. Mas nos primeiros dias das escolas de mistério, pelo menos, os candidatos nunca teriam visto nada assim antes. Agora chegamos ao terceiro ato. No início da criação, há um importante evento. Terra e Sol surgem separados. De agora em diante, os raios vivificantes do Sol, em vez de iluminá-lo por dentro, brilham sobre a Terra a partir do céu. A seguir, a Terra esfria e se torna mais densa, menos gasosa e mais líquida. Ela encolhe toda a sua superfície e se torna aquosa, sendo posteriormente recoberta pela progenie de Adão e Eva. De repente, no clímax do terceiro ato, o candidato à iniciação na escola de mistério, assistindo a esse drama, teria sentido um cheiro de enxofre, talvez quase seria cegado por um flash de raios, enquanto a pacífica cena pastoral era invadida por uma forma de vida alienígena cintilante, horrivelmente lívida e com chifres. A imagem que estava sendo apresentada à sua imaginação era como se cobras infinitamente longas, a milhões de milhas, descessem do céu tecendo seu caminho. Assim surge uma cobra com um tipo perverso de beleza. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira,
carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. O candidato à iniciação teria assistido a todo esse drama encenado com horror, enquanto se enrolava cada vez mais firmemente em torno do baú de vegetais de Adão. Ele teria entendido que o que ele estava assistindo era a série de eventos pelos quais a vida na Terra se moveu dolorosamente para o próximo estágio da evolução, porque a história da serpente entrelaçada ao redor da árvore contém a imagem mais clara possível da transição da Terra, da vida vegetal, para a animal. Desde o século XVIII, quando uma visão sobre o mundo começou a assumir a possibilidade de um mundo mental, mesmo antes da teoria sobre o universo material, a Igreja tentou conciliar o relato da criação no Gênesis com as descobertas da ciência. Esse tem sido um empreendimento condenado porque é baseado em uma leitura moderna e anacrônica do Gênesis, representada pela tremendamente discutível teoria do Big Bang. A história do Gênesis é um relato subjetivo da maneira como a humanidade evoluiu, de como se sentiu. Em outras palavras, sob um certo ângulo, a história do entrelaçamento de uma cobra em uma árvore é a imagem da formação da coluna vertebral e do sistema nervoso central, pois assim foi retida no subconsciente coletivo humano. Esotericamente, esse segredo foi representado na forma do caduceu de Hermes. Duas mentes em oposição, dois mundos que rivalizam em busca do equilíbrio através de sua síntese perfeita. De novo, veremos que o relato esotérico não é necessariamente inconsistente com o científico. Como sugerimos pela imagem do caduceu, ela representa os mesmos fatos de um ponto de vista muito diferente. O negativo e o positivo, o inferior e o superior, estão em constante choque e associação. Esse universo da luz assim é manifestado. Na formação da vida sobre a Terra, a vida vegetal formou um berço perfeito no qual a vida animal poderia nascer e se desenvolver. Em outras palavras, a vida vegetal formou um leito de sementes no qual as sementes da vida animal caíram. Esse é o início do momento da história chamada de The Fall, a queda. Isso é algo novo, começa a se desenvolver quando o anterior chega ao seu fim. O candidato à iniciação era induzido a sentir a terrível sensação de crise e perigo envolvido na queda, por uma maneira bastante literal. De repente, e como se impulsionado por um tremor de terra, ele se via caindo em um buraco negro, arremessado no que ele imediatamente descobriria ser um poço de cobras. Na tradição esotérica, a câmara áspera que fica sobre a grande pirâmide em Gizé, conhecida como Câmara da Provação, desempenhava exatamente essa função. Escavações recentes em Baia, na Itália, talvez feitas pelos romanos, revelaram um sistema de cavernas, partes naturais e partes, talvez, feitas pelo homem, que era dito ser a entrada real para o submundo. Lá, por um alçapão, o candidato era arremessado para o encontro das formações rochosas em busca das provações para sua iniciação. Mas por que a passagem da vida vegetal para animal deveria ser marcada por tal tormento? O relato da catástrofe em Gênesis certamente enfatiza esse aspecto atormentado em algumas das frases mais sonoras do Antigo Testamento. A mulher que ele disse: multiplicarei muito a tua tristeza e a tua concepção. Na tristeza darás à luz filhos. E a Adão disse: porquanto deste ouvido a voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias de sua vida. Parece que, como resultado da queda, os humanos têm que sofrer, se esforçar e morrer. Mas por quê? Envoltos nessa língua antiga estão mais verdades que a ciência moderna reconheceria. As plantas se reproduzem por um método chamado partenogênese.
Uma parte da planta cai e cresce em uma nova planta. Essa nova planta é, em certo sentido, uma continuação da antiga, que, portanto, em certo sentido, não morre. A evolução da vida animal e seu método característico de reprodução, que é o sexo, trouxeram a morte com ela. Assim que a fome e o desejo foram sentidos, também foram a insatisfação, a frustração, a tristeza e o medo. Quem é que tenta a Eva? Quem é a serpente que inflama o mundo com o desejo? Provavelmente todos nós sentimos que sabemos a resposta para essa pergunta, mas apenas ingenuamente. O problema é que os responsáveis pelo nosso desenvolvimento mental e espiritual nos mantiveram em um nível de compreensão de berçário. A igreja encobriu suas raízes astronômicas, pois já no início do Gênesis existem histórias ocultas dos mesmos deuses dos planetas que conhecemos de outras religiões mais primitivas, o deus Saturno, a deusa da Terra e o deus Sol. À medida que avançamos para o relato da história de Gênesis, podemos ver novamente como esse encobrimento de raízes astronômicas, como o monoteísmo radical da igreja moderna, pode nos impedir de entender claramente o que o texto antigo está tentando nos dizer. A maioria das pessoas naturalmente assumiria que o cristianismo permite a existência de apenas um diabo, o diabo. Em outras palavras, que Satanás e Lúcifer são a mesma entidade. Na verdade, precisamos apenas de um olhar mais rápido e fresco sobre os textos para ver que os autores da Bíblia pretendiam algo bem diferente. Novamente, isso é algo que os estudiosos bíblicos aceitam, mas que não foi filtrado para as congregações. Vimos que Satanás, o senhor das trevas, o agente do materialismo, deve ser identificado como o deus do planeta Saturno na mitologia grega e romana. Já Lúcifer, a cobra, o tentador que inflama a humanidade com o desejo animal, também identificado com Saturno ou talvez com um planeta diferente. Há um vasto corpo erudito de literatura comparando textos bíblicos a textos mais antigos e contemporâneos de culturas vizinhas, o que mostra como os dois principais representantes do mal na Bíblia, Satanás e Lúcifer, não são a mesma entidade. Felizmente, não precisamos mergulhar nessa literatura porque há uma declaração bastante explícita na própria Bíblia. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações? A estrela da manhã é claro, Vênus. A Bíblia, portanto, identifica Lúcifer com o planeta Vênus. Pode a princípio parecer contraintuitivo igualar a deusa de Vênus na Grécia e Roma, Afrodite para os gregos, com Lúcifer na tradição judaica cristã. Vênus, Afrodite, é fêmea e parece melhorar a vida, mas na realidade existem pontos-chave de semelhança. Tanto Lúcifer quanto Vênus, Afrodite, estão ligados ao desejo animal e à sexualidade. A correlação entre Lúcifer e Vênus também pode ser vista na mitologia das Américas, onde ela aparece na figura do deus da cobra com chifres e penas também, como Quetzalcoatl. A maçã é a fruta associada a ambos. Lúcifer tenta Eva com uma maçã e Paris entrega uma maçã a Vênus, em um gesto que precipita o sequestro de Helena e a grande guerra do mundo antigo. A maçã é universalmente o fruto de Vênus, porque se você cortar uma maçã em duas, o caminho que Vênus traça no céu ao longo de um período de 40 anos é uma estrela de 5 pontas, apontada pela posição das sementes. Muitas belas representações de Vênus vieram até nós no mundo antigo, mas também houve representações aterrorizantes. Por trás da imagem de uma mulher de beleza incomparável, despreza a aterrorizante mulher serpente.
Pois é, esse assunto vai longe e eu vou precisar de algumas horas de tua atenção para o desenvolver adequadamente. Eu vou te mostrar como a verdade de tudo que aconteceu e está acontecendo com a humanidade depende de narrativas místicas, esotéricas e religiosas. Entretanto, eu não me refiro exatamente às religiões tradicionais, e sim ao verdadeiro culto religioso seguido pelos que têm conhecimento e poder para dominar as massas cegas. Assim, se você quiser entender o que está acontecendo com o mundo, o que esperar para os próximos meses e anos, eu te mostrarei através de uma série de 7 webinários totalmente gratuitos que preparei especialmente para você. Conheça agora os temas das 7 aulas gratuitas. Aula 1 de 7. As profecias da serpente e de Saturno para os profanos. O mistério e o misticismo de Saturno e os mitos e profecias que revelam a verdadeira história da humanidade. Aula 2 de 7. The Black Box Society. Os lançamentos tecnológicos do momento e sua relação com Saturno. Aula 3 de 7. Os Illuminati e a ascensão da irracionalidade. Os Illuminati e a batalha pela alma da maçonaria. Raízes ocultas da Revolução Francesa. Estrela de Napoleão. A ascensão do ocultismo. Aula 4 de 7. A gnose proibida. Uma visão sobre textos gnósticos e a revelação dos problemas do mundo atual. Aula 5 de 7. A última guerra do mundo. Rússia contra os globalistas. Teria a Rússia uma missão divina de livrar o mundo de todo mal, ou seria ela mesma a sua representação? O mundo deve perecer, para que outros possam nascer? Aula 6 de 7. Profecias do sionismo, Islã e Oeste. A revelação da formação de Turã, o território que resultará na união de países e grupos religiosos ligados aos conflitos atuais. Aula 7 de 7. The Black Box. Como o Oeste levou a guerra para a Ucrânia. Entendendo como os Estados Unidos e as políticas da Organização do Tratado do Atlântico Norte criaram a crise e geraram guerra e um forte risco de catástrofe nuclear. Para quem é e para quem não é o combo The Black Box. As profecias da serpente e de Saturno para os profanos. Depois de saber sobre o conteúdo deste vídeo e os temas dos 7 webinários gratuitos, eu tenho certeza de que você não vai nem sonhar de ficar de fora. Então se inscreva no link da descrição do vídeo para garantir sua vaga gratuita nas 7 aulas online e eu te encontrarei ao vivo. Até lá!